Curso de Chat GPT, aula 7. Vamos começar a fazer análise de dados. Então, vamos fazer uma coisa que é de domínio público, que é uma estimativa das viagens do Uber. Todo mundo conhece isso, então vai ser fácil de perceber o contexto e de entender aquilo que nós estamos falando, que é um assunto conhecido por muita gente. Vocês vão ver até os números. Vejam a quantidade de gente no Brasil que usa o Uber. Portanto, todas essas pessoas vão estar aptas a entender esta análise que o ChatGPT vai fazer. Vamos então ao prompt para resolver a nossa situação aqui, o nosso contexto. Considerando que você já trabalhou com logística por mais de 10 anos em frotas de veículos próprios e alugados e é formado em estatística, quer uma estimativa do número de viagens diárias dos veículos credenciados pela Uber no Brasil, baseado nas seguintes informações. Elogiei ele à beça, né? O primeiro critério é grande. O número exato de viagens realizadas pelo Uber no Brasil não é divulgado diariamente ou mensalmente, mas a empresa já atingiu 11 bilhões de viagens no Brasil em 10 anos, entre 2014 e 2024. Eu peguei isso do press release do próprio site da Uber e de informações paralelas que não entravam em conflito com essa aqui, que é uma das principais. Além disso, a Uber estima que ocorram 32 milhões de viagens diárias globalmente, sem especificar a proporção no Brasil. O Brasil é o maior mercado da Uber em número de viagens em motoristas. Vocês sabiam disso? Com cerca de 1,4 milhão de motoristas e entregadores parceiros, segundo dados de 2025. Condição 2. A Uber também revelou que mais de 20 milhões de pessoas já utilizaram o serviço Uber Moto no Brasil. No total, 125 milhões de brasileiros já utilizaram a plataforma em algum momento, o que corresponde a aproximadamente 80% da população adulta do país. Então, é muito significante. E o Brasil, como vocês viram, é uma ótima referência para a gente medir o movimento da Uber. O crescimento das viagens se deu da seguinte forma. Atingiram o primeiro bilhão de viagens globalmente em dezembro de 2015, atingiram a marca de 2 bilhões em junho de 2016, 5 bilhões em maio de 2017 e 10 bilhões em junho de 2018. Segundo a estatística, a tendência global se repete naquele local que é o maior mercado. Então, a nossa colocação aqui não está errada. Em 2024, passamos da marca de 58 bilhões de viagens em todo o mundo. Aplique este mesmo índice de crescimento para o Brasil. Eu dei essa instrução, por isso que eu coloquei em vermelho. Acrescentamos também um dos censos comuns dos motoristas. O motorista da Uber trabalhando 12 horas por dia faz em média 28 viagens. Eles que trabalham 12 horas. Eles que estão usando o Uber como emprego mesmo e não como quebra-galho. Para sermos organizados, colocamos, fizemos novo chat, chamamos ele de estimativa viagens Uber Brasil. Aliás, ele mesmo é que deu o nome baseado nos dados. Está aqui o prompt, colocamos, separado para você. Aí ele fala, perfeito, vamos fazer uma estimativa robusta com base nesses dados. Parece que ele reconheceu que é o suficiente. 11 bilhões de viagens no Brasil entre 2014 e 2024. Isso dá uma média simples, ou seja, não considerando que é uma curva, de 1,1 bilhão por ano, mas sabemos que o crescimento não foi linear, foi acelerado, especialmente após 2016, ou seja, foi exponencial. Então, aqui ele planificou os dados para poder entender melhor. Provavelmente ele colocou em uma memória numérica e foi dando uma progressão em meses. 6 meses depois, 11 meses depois, colocou unidade de crescimento com mês. A Uber globalmente multiplicou seu volume 5,8 vezes em 2018 e 2024. Exatamente. Vejam, 2022 para 2024, de 10 para 58, ou seja,
Dividindo 58 por 10, 5,8 vezes. O que dá uma taxa de crescimento anual média, ele começou a calcular para nós, né? Percentuais de 35% a 38% ao ano, com tendência de estabilização nos últimos anos. É o comportamento de várias curvas de crescimento. Cresce, cresce, cresce e vai aos poucos estabilizando. Seguimos o mesmo padrão, o Brasil teve crescimento exponencial até por volta de 2021, uma desaceleração por saturação de mercado. Também entrou 99, etc. e tal. Isto porque eu mandei colocar em vermelho, vocês lembram? Aplique este mesmo índice de crescimento para o Brasil, correto? Ele não está fazendo à toa, não. Obedecendo nossas ordens. Então, ele fez uma pequena tabela com os períodos 2014 a 2017, 2017 a 2020 e 2021 a 2024. Então, ele começa as estimativas dele. Esse é um raciocínio dele agora. Estimando viagens diárias atualmente, 2025. Método 1, proporcionalidade global. Se a Uber faz 32 milhões de viagens diárias no mundo e o Brasil é o maior mercado individual, vamos assumir conservadoramente que o Brasil corresponda por 15% a 20% do total mundial. Então, ele fez a operação aí, 32 milhões vezes 0,18 e deu aí 5,76 diárias. Faixa estimada entre a 6 milhões de viagens, está dando a faixa com números inteiros, para ele poder raciocinar. Método 2, agora, por capacidade dos motoristas. 1,4 milhão de motoristas entregadores, nem todos fazem viagem diariamente, parte deles é dedicada a Uber Eats e Uber Moto. Assumindo que 70% estejam ativos diariamente, ele faz 1,4 milhão, que nós achamos, vezes 0,7, o que dá 980 mil motoristas ativos por dia. E cada um faz uma média de 20 a 28 viagens por dia, dependendo se é tempo parcial ou integral. Calculando na média conservadora, 22 viagens, está aí o cálculo, 21,56 milhões de viagens. Ele achou inviável. Esse número é muito alto e não condiz com os dados globais. Estão vendo? Utilizando, como eu escrevi em vermelho, para considerar o padrão mundial o mesmo do Brasil, ele já está recusando esse daqui por ser muito alto. Possível erro. Na média de 28 viagens, estamos considerando motoristas em jornadas longas, mas boa parte dos motoristas trabalha meio período. Então, corrigindo, se apenas 30% trabalham jornadas completas, 28 viagens, está aí a conta. Vezes 0,3 vezes 28, que é 8,23 milhão. E os outros 70% trabalham meio período, 14 viagens, aí considerou metade. Total, 8,23 mais 9,59, 17,82 milhões de viagens diárias. Ainda alto, ele está considerando, comparando com a média mundial. Bom, indicativo que o número de motoristas ativos diários é bem menor que os 70% estimados. Relatórios de mercado estimam que só 20 a 30% dos cadastrados trabalham com regularidade semanal. Então, ele pegou esse relatório de algum lugar. Corrigindo com 25% ativos diários, 1,4 milhão times, quer dizer vezes. Tá? 0,25, 350 mil motoristas ativos por dia, 28 viagens por dia. Então, está considerando agora 25% ativos diários. Fazendo 28 viagens por dia, ou 14. Metade do tempo, média 20. 350 mil vezes 20, que é a média, 7 milhões. Alinhado com o cálculo anterior. Conclusão final realista. Então, cruzando os dois métodos das globais de capacidade dos motoristas, uma estimativa consistente é entre 5,5 e 7 milhões de viagens por dia no Brasil em 2025. Valor médio seguro por volta de 6 milhões de viagens diárias. Pegou os dois, somou e dividiu por 2. Resumo executivo. Número de viagens diárias no Brasil, cerca de 6 milhões. Ele está nos dando o relatório final. E número de motoristas ativos por dia, entre 300 mil e 400 mil, dependendo do dia, sazonalidade e demanda. Feriados também. Cada motorista faz entre 15 e 28 viagens diárias, dependendo da jornada. Agora, ele se oferece para fazer gráficos e tabelas. Então, vamos mostrar. Vamos aos gráficos que ele fez. Então, aqui está uma escala com viagens diárias em milhões. Vejam como foi o crescimento. Foi faixas lineares, mas o global é o quê? É uma curva
e foi suavizando e, é claro, tende a se estabilizar com o mercado. Depois, estimativa dos motoristas percentual que trabalha o dia inteiro, full time e part time. De metade para baixo do tempo do full time, que são 12 horas por dia. Contribuição para viagens diárias, em números de viagens diárias. Cada tipo de jornada, full time, contribui um pouco menos que 3 milhões de viagens por dia, e o part-time é a maior parte das pessoas, 70%, contribui um pouco mais. Então, vocês veem que, para uma diferença de mais da metade dos motoristas, aqui é 30% full-time, aqui é 70%, mais de 2 vezes, não deu o dobro, que seria 6 milhões. Deu 3 pontos, ou seja, você tem realmente gente que estava de meio expediente para baixo, tá? Nos horários livres. E depois a tabela, apenas em números, mas para ele mostrar o quê? Como foi o crescimento. Início, depois acelerado, depois forte, moderado, estabilizado. Esta é a tendência de reações químicas, essa é a tendência de vendas. É o mesmo tipo, porque esse fenômeno se repete. Então ele comenta aqui os gráficos e ele se oferece para fazer projeções futuras, cenários otimistas e pessimistas e comparativos. O que é um propósito nosso nessa aula era a criação do prompt, elogio, fatores tirados de fontes confiáveis. Por isso que eu sugeri a vocês, para fazer trabalhos, usarem o PDF aí, tá? Ou seja, vocês selecionarem a bibliografia de onde seria tirado a fonte de conhecimento. É o que eu fiz aqui para o Uber. Desta forma, obtemos resultados reais e não, como ele chama, verdadeiras alucinações, projeções absurdas. Para dar a instrução do chat, o prompt para estimativas, só usem fontes confiáveis. Então, o que vai ter? O fator humano, o conhecimento e a crítica de vocês, coisa que exige maturidade. Então, espero que vocês tenham observado desta aula que o mais importante são as fontes. Você vai fazer análise de dados. As fontes têm que ser confiáveis. E mesmo sendo confiáveis, você tem que ler e ver se uma não contradiz a outra. E fontes confiáveis são os próprios relatórios das empresas. Se for trabalho científico, fontes dos sites internacionais de papers, geralmente na língua inglesa. Então, vocês vão ter que fazer um trabalho de tradução e depois conferir a tradução para ver se não tem colocações absurdas. Então, nós usamos aqui pouca informação, mas todas elas confiáveis, e ainda assim você tem que saber se as informações, analisar se elas são suficientes. Nada de utilizar fontes de sites aí que vocês não sabem quem faz. Baseiem-se nos sites de institutos sérios, sites de papéis científicos e institutos de referência, como Gartner Group, Forrester e outros aí que dão estimativas sérias. E se vocês perceberem que algum deles está sendo pago para dar parecer ou índices, abandonem. Então, espero que vocês tenham aproveitado muito bem esta aula. Vocês podem até modificar esse modelo aí. Não, eu vi uma informação em tal lugar sobre a Uber, vou colocar aqui. Vamos, testem o modelo. O segredo todo está na maturidade, no conhecimento e em técnica de redação aí do prompt. Nesta 7ª aula, vocês já estão quase dominando o estilo e o chat GPT gosta de escrita.
Então, não percam as próximas aulas desse curso de jeito nenhum.